Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, você que está aqui navegando pelo site do HP Saúde. Eu sou a Thaís e hoje vamos falar de um assunto muito importante e preocupante, que é o tabagismo. Você sabia que só no Brasil mais de 20 milhões de pessoas fumam? E é sobre isso que eu vou conversar hoje aqui com os nossos especialistas. Ao meu lado eu tenho o Dr. Emanuel, que é pneumologista, e tenho também o Fernando, que é psicólogo. Afinal de contas, o vício está absolutamente interligado com a questão emocional e psicológica, não é? E também com o organismo. Dr. Emanuel, começo com o senhor. 20 milhões de pessoas, esse número é de fato real? Olá, Thaís. É muito real. Se a gente for pensar bem, é um dado que assusta, tá? Mas a gente tem que ver o lado positivo disso. Se a gente pegar a década de 90, em torno de 30% da população do Brasil fumava. Hoje, esses índices já estão em queda. Está diminuindo. Está diminuindo, tá? Aí estamos aí entre 10, 12, às vezes 15%, depende da região. Porém, se você calcular na população geral, vai dar esse número assustador aí de 20 milhões de pessoas. E quais ou os mais. motivos estão provocando essa redução no número de fumantes? Vários motivos. Tá? O acesso à informação, né? A política de contrabando ao cigarro, a introdução no tema nas escolas, a própria proibição de propagandas, a lei que proíbe fumar em ambientes fechados, né? Tudo isso tem a sua parcela de contribuição para diminuir o número de fumantes existentes no Brasil. Então, vou aproveitar esse gancho da boa notícia para perguntar ao Fernando o que motivava as pessoas a iniciarem o hábito de fumar anos atrás e hoje, por exemplo. Essa redução também tem a ver com os motivos pelos quais as pessoas fumam? Sim, com certeza. A literatura traz pra gente, a maioria das pessoas abaixo de 19 anos começam a fumar nessa época. Normalmente é para poder fazer parte de um grupo de amigos, né? Antigamente, se a gente fosse parar para pensar, tanto a mulher como o homem, era algo que era muito chique, elitizado, né? Então, às vezes, os próprios filhos começavam a fumar pelas bitucas dos pais, que jogavam ali de cigarro. De brincadeira. De brincadeira, né? E aí começava a adquirir esse hábito. E hoje, né, a gente percebe que antes dos 19 anos, eles começam uma modinha muito, hoje, que tá é o paieiro. Eles já têm a percepção de que quem fuma paieiro não traz tanto prejuízo quanto o cigarro, né? Quais são os malefícios, em geral, que os cigarros trazem à vida dos fumantes? Olha, inúmeros, né? Não tem nada ainda que se comprove que o cigarro traz algum benefício. Podemos citar aí todos, na verdade, todos os cânceres, né? Câncer de pulmão, obviamente, o câncer de bexiga, câncer de mama nas mulheres, o de próstata nos homens, tá? Além das doenças cardiovasculares. Diversas áreas do corpo podem ser comprometidas, não só o pulmão. A questão da circulação das pernas, começa a haver um entupimento das veias, das artérias e, consequente, amputações. Tá? Tudo isso relacionado ao hábito de fumar. E às vezes, no momento em que ela decide parar de fumar, a dependência emocional pode agravar. Pode não, agrava, não é? Sim, porque aí automaticamente vai aumentar o nível de ansiedade dela, porque ela começa a ter que, ela fica ansiosa por ter que parar de fumar. E aí aumentando a ansiedade, como ela tinha essa válvula de escape, que era o cigarro, né, automaticamente fica mais difícil ainda para ela começar e cessar o uso total do tabaco. Doutor Emanuel, hoje a medicina traz quais recursos para quem tomou a decisão e vai parar de fumar? Isso, Thaís, o ponto-chave que você tocou, a pessoa precisa ter um pontapé inicial. Tá? A partir do momento que a pessoa tiver esse pontapé inicial para parar de fumar, aí sim, ela precisa procurar a ajuda de um profissional médico, associado sempre a um profissional da área da psicologia. E aí podemos introduzir as medicações. Tá? Existem medicações à base de comprimidos, tá? Tem as gomas de mascar, temos os adesivos e essas terapias podem ser em combinação, não somente o comprimido ou o adesivo. O tratamento é muito particular, é muito individualizado. Não podemos deixar que a medicação para o seu vizinho foi boa e para você vai ser a mesma. Tá? O tratamento individualizado, particularizado, sempre com um apoio psicológico ao lado. E na psicologia,
quais são os recursos que hoje são trabalhados para auxiliar essas pessoas? Na verdade, quando a gente vai tratar um fumante, né, ele pode diminuir gradativamente ou interromper total. O ideal é que o paciente ele consiga interromper de maneira total, né, que é mais fácil de você interromper o vício. Agora, caso contrário, vai gradativamente, vamos supor, a pessoa fuma 20 cigarros por dia. A gente pede para que deixe na cartela de cigarro 18. Aí depois de uma semana vem para 15, assim vai diminuindo gradativamente, associado ao uso de medicações que o médico pneumologista acaba passando para esse paciente. É importante ter uma motivação interna muito grande, né? Se o paciente não quiser parar de fumar, não vai ter como. Então a pessoa tem que estar ciente do que ela quer para a vida dela e começar a aderir. O apoio da família é totalmente importante, né? Outra coisa é o gatilho, o que faz com que eu fume. Então a gente tem que interromper esse gatilho. Toda vez que eu tomo meu cafezinho, eu tenho o hábito de ir lá e fumar. Então a gente vai ter que interromper esse gatilho. O que eu posso fazer depois que eu tomar o meu café, que não vai ser ir lá e usar o cigarro. E estar em contato com pessoas que conseguiram parar de fumar também deve ser decisivo. Sem dúvida, porque aí tem a experiência, né? A gente chama isso na psicologia de modelação, que é pegar o exemplo do outro como forma de tratamento. Então. E uma observação importante é nesse processo, quando o fumante tenta fazer substituições, aí nesses momentos de gatilho, é não optar por, eu não sei se eu posso dizer assim, alternativas de cigarro. Quais são os tipos de cigarros que a gente tem hoje? Olha, o mais difundido, o mais conhecido é o cigarro de filtro, vendido em maços de aproximadamente, geralmente, 20 cigarros por maço. Existem os paeiros, tem disponível também o cigarro moderno, né, podemos dizer assim, o cigarro eletrônico, porém isso não é padronizado no Brasil e faz mal. É cigarro também? Do mesmo jeito que o cigarro comum, o cigarro de filtro. E temos um dispositivo muito comum entre os jovens de 15, 18 anos, chamado narguilé ou narguilé, tá? Que formam-se rodas de amigos e começam a fumar esse dispositivo. Não só o malefício que ele traz para as vias aéreas, como é um hábito de fumar, pode ser transmitido doenças, como hepatite, por exemplo. Quer dizer, é importante pais, familiares e as pessoas que procuram por esses artifícios estarem bem informados. E aqui no HB Saúde, inclusive, há um grupo de apoio, onde essa troca de experiências é realizada e onde também há o apoio de especialistas. Sim, ele fornece o apoio com o tratamento médico associado ao psicólogo e aí vamos disponibilizar, vamos ver o que esse paciente precisa para iniciar o tratamento medicamentoso ou com adesivos ou uma combinação dessas medicações para que ele tenha um sucesso melhor. Tá ok, então muito obrigada pelas informações e orientações. Eu acho que o recado principal é esse: se você já tentou outras vezes, não desista. Busque saúde, busque informações e boa sorte nessa caminhada. Eu comecei a fumar, tinha 16 anos. Eu parei faz 23 anos de fumar. Eu mudei para o período da noite, né, na escola que eu estudava, e conheci um outro tipo de galera, né? E aí, saindo com esse pessoal, todo mundo fumava e, consequentemente, eu acabei também fumando junto com eles e para entrar até na turma. E eu parei porque é um hábito desagradável, o cheiro, né? Meus filhos sempre viviam falando, mãe, para, né? E eu resolvi tomar essa decisão. Peguei meu maço de cigarro, amassei, joguei no lixo e nunca mais fumei. Eu fiquei um tempo sem fumar, né? Decidi parar de fumar. Durante um período eu fiquei sem fumar cerca de 3 a 4 meses. Durante esse tempo que eu fiquei sem fumar, o mais difícil para mim foi a ansiedade mesmo de fumar, de querer fumar. Depois que eu parei, foi bem melhor. Andar de bicicleta sem se sentir mal. Até para guardar um dinheirinho quando a gente para de fumar.